Bem, eu estou aqui para falar para você da terceira heresia do catolicismo contemporâneo, que ela é muito, mas muito popular. É a má interpretação que a gente tem da cruz de Cristo. Olha, se você olhar por aí, nós temos muita gente falando, padres, leigos, às vezes até algum teólogo também, muitos pastores, que falam que Deus quis a morte de Jesus. É quase um Deus sádico, né? Um Deus que mandou seu filho para morrer, um Deus que se alegra com o sofrimento humano, um Deus que se alegrou com o sofrimento do seu filho, vamos dizer assim, e ficou satisfeito. Isso foi a salvação. Meu Deus, isso daí só semeia ateísmo. Eu tinha um professor de psicologia, de linha junguiana, que ele dizia que o nosso Deus cristão é um Deus sádico. Um Deus que gosta de ver o sofrimento do humano, né, de todo ser humano, do seu filho Jesus e de todos nós. O próprio o próprio Sartre dizia que uma das causas do ateísmo dele era justamente esse Deus sádico que gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Ele dizia que ele não suportava aquele símbolo que na época dele era muito comum ter nos banheiros, em todo lugar, que era um símbolo de um triângulo com um olho, né? É o Deus que tudo vê, que depois no Senhor dos Anéis parece que foi colocado como o símbolo do mal e tal, né? Mas não vamos entrar na mitologia do Senhor dos Anéis. Em todo caso, quando você vê um Deus desse jeito, parece que um Deus muito mau, muito ruim. E tem gente que diz, todo o Antigo Testamento, Deus foi desse jeito, e Deus continua sendo assim, as pessoas falam assim. Isso só semeia ateísmo. Essa é uma má interpretação, podemos dizer que é uma heresia, sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E de onde vem isso, vamos dizer assim? Claro, sempre tem pregadores que exageram nessas coisas e tudo, mas a história vem da Idade Média, de Santo Anselmo, século XII, por aí, né? Ele escreveu um tratado sobre soteriologia, sobre teologia, que chamava-se em latim Cur Deus Homo. Cur Deus Homo quer dizer por que Deus se fez homem, né? Santo Anselmo, eu li esse tratado, é um tratado fininho, importante na história da teologia, é preciso estudar para entender. E quando você lê isso, você fica com a ideia nítida de que parece que se não houvesse nada na vida de Jesus, Jesus tinha que ter pelo menos furado o dedo para sair sangue, senão não ia ter salvação, né? A salvação depende do sangue. Por quê? Porque nessa lógica de Santo Anselmo, vamos dizer assim, o pecado do ser humano ofende a dignidade divina. E Deus é dignamente infinito. Então, nenhum homem poderia satisfazer a justiça de Deus ofendida para que ela fosse aplacada. Ou seja, o pecado de ofensa a um rei, a uma pessoa digna, a uma pessoa, se paga com sangue. Vocês podem ver que até algumas décadas atrás, as pessoas que eram cornos, né, vamos dizer assim, no palavreado mais normal, o cara que tinha sido cordeado, ele tinha que matar as pessoas que tinham ofendido ele, porque a honra se paga com sangue. Então essa é a ideia para Santo Anselmo. A honra tem que ser lavada com sangue. Ou seja, é um Deus que tem sede de vingança. É um Deus que a justiça divina precisa ser aplacada, ela precisa ser saciada, ela tem sede, né, vamos dizer assim. Essa teoria da satisfação, ela nunca foi aprovada pela Igreja, porque ela reduz muito a salvação à cruz de Cristo. Mas, e por isso que ela é uma heresia, ela acaba falando só meia verdade, toda meia verdade acaba sendo uma heresia, tá? Então, veja, você reduz toda a salvação ao momento da cruz. Ou seja, o nascimento, a infância, a revelação de Jesus, a sua vida pública, os seus ensinamentos, as suas curas, nada disso importa. Não se esqueça que Jesus veio para salvar a humanidade, mas veio também para revelar como Deus é. Então, a revelação fica, de fato, em segundo plano, terceiro plano. Por isso você vê pouca gente, pouco pregador, pouco padre, pouco teólogo, pouco leigo, falando da revelação de como Deus é. A gente pensa que Deus é segundo a minha cabeça, mas não. Jesus revelou o Pai. Sem Jesus, não saberíamos como Deus verdadeiramente é. Então, isso tudo fica de lado, para focar só na questão da cruz. Até a própria ressurreição fica meio de lado,
Parece que só foca na cruz. Então você tem um cristianismo ensanguentado. Hoje em dia está meio na moda, né? Aquelas imagens ensanguentadas espanholas de Jesus, vamos dizer assim. A Espanha tem umas imagens muito assim. Parece que quanto mais sangue, mais redenção, mais graça teve, porque teve mais dor. Né? Então, e isso de fato, esse Deus não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus é um Deus que espera o Filho voltar e que vai lá, abraça e faz festa. O Deus de Jesus Cristo é um Deus que sabe transformar água em vinho, e não vinho em água. Né? É um Deus que gosta da festa, é um Deus que gosta de que o homem se alegre, esteja bem. Então não é um Deus masoquista. Não foi esse Deus que Jesus revelou. Tá? A cruz serviu para quê, por exemplo? A cruz, ela é sinal de fidelidade. Ou seja, Jesus amou a humanidade como Deus encarnado. Jesus amou a humanidade até o fim. Revelou como Deus é, curou as pessoas, revelou a sua vontade, que é amar até os inimigos. E foi coerente até o fim, porque quando precisou, Jesus não desceu da cruz para acabar com todo mundo com raios e trovões. Não, Jesus morreu e ressuscitou. Mas de uma forma de amor, não violento. Então veja, o sofrimento de Jesus se entende pela fidelidade que Jesus tem a Deus e a fidelidade que Jesus tem à sua mensagem, a mensagem que ele mesmo disse. Jesus é coerente, Jesus não só ensina, mas ele ensina e faz. Ele ensina e ama. Então, por isso Jesus morreu na cruz, pelo seu Pai e pela sua mensagem, e por amor a nós. A cruz é sinal de amor, não é sinal do sangue derramado. Então veja, quando a gente fala de sangue, hoje nós escutamos dor. Os antigos falavam de sangue como vida. O sangue e o sêmen são sinais da vida. Né? Derramar o sangue é pecado porque você está jogando a vida fora. A redenção, quando a gente escuta a redenção, a gente escuta hoje expiação, satisfação, honra, justiça divina, tal. Quando os antigos, da época de Jesus, escutavam a palavra redenção, eles lembravam da libertação do Egito. Deus que resgatou o seu povo, tirou o seu povo da opressão. Quando a gente fala que Jesus morreu por nós, a gente entende, morreu pelo nosso bem. Mas o antigo escutava, Jesus morreu por causa de nós, por amor a nós. Então nós temos algumas dificuldades hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de sacrifício, hoje nós escutamos dor, algo muito difícil, muito sacrificado, difícil de fazer. Né? O antigo escutava aquilo que é sacrifício está separado, é santo. E é santo porque ele toca o divino. Nós temos uma má interpretação da cruz de Cristo. Uma interpretação reducionista, que reduz a dor, ao sangue, ao momento que Jesus está na cruz, e esquece até da ressurreição, esquece até dos ensinamentos de Jesus. Por isso os ensinamentos de Jesus, para muita gente, não tem nem importância. Né? Quando a gente fala que tudo que vale custa, é verdade, mas não é verdade o contrário. Nem tudo que custa vale. Então veja, tudo que vale custa. E valeu o amor de Deus? Valeu. Custou o amor de Deus? Custou. Mas também foi superado da cruz. A ressurreição está aí. Então, às vezes, nessa interpretação que eu digo que é heresia, a ressurreição fica de lado. Né? Os ensinamentos de Jesus ficam de lado. O crescimento de Jesus com José e Maria, tudo aquilo que ele aprendeu, o chamamento dos apóstolos, tudo isso fica de lado. Porque o que importa é a cruz. E o resto não importa. Por isso que é heresia. Tá? A justiça de Deus em Jesus é uma justiça do amor. É uma justiça do amor e não uma justiça do amo, daquele senhor que manda e faz e acontece. Quando a gente fala da justiça de Jesus, a gente tem que lembrar que Deus é o mesmo Deus, é o Abá, que ensinou Jesus e que Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. Jesus morreu amando os inimigos na cruz. Então não é só um cara que fala e não faz, que é incoerente. Jesus amou e amou até o fim, e essa é a prova de amor. Ele dá a sua vida toda, o seu sangue todo, o seu suspiro todo o seu tempo, todas as suas forças, ele dá por nós, e depois ele recupera na ressurreição. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque nessa interpretação, nessa heresia que eu chamo, tá? Você não tem um Deus misericordioso, então você tem que achar substitutos para a misericórdia de Deus. Você tem que criar devoçõezinhas. Então você tem que criar, por exemplo, várias devoções marianas, você tem que falar do coração de Jesus, você tem que colocar um santo no meio. Por quê? Porque nós não somos dignos de chegar até lá.
porque nós não somos dignos. Esse critério da dignidade, da honra, em que Deus é tudo e eu sou nada, faz parte dessa heresia, a má interpretação da cruz de Jesus. Então, nós acabamos colocando a morte de Jesus, resumindo ela na cruz, e esquecendo que ela tem também uma dimensão política, que ela tem também uma dimensão humana e social, que ela teve também uma dimensão teológica, mas que, sobretudo, ela tem uma dimensão de fidelidade e de amor por nós. A gente esquece tudo isso. De todos esses ensinamentos, de todos esses atos de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez pelas pessoas, para falar de um Deus que para muita gente é um Deus sádico, um Deus que está escondido, esperando uma hora que você tropeçar ou que você fizer alguma coisa errada, ele vai dizer, te peguei, agora você vai para o inferno. Deus não é assim. Deus trabalha pela salvação de todos. Deus quer a salvação de todos. Por isso ele se encarnou, por isso ele nos ensinou, por isso ele curou, por isso ele fundou a igreja, por isso ele morreu na cruz e por isso ele ressuscitou. E por isso ele nos deu o sacramento. Vê, tudo isso faz parte da obra da salvação. Jesus foi o amor que a humanidade não conseguiu absorver, que achou impossível e que rejeitou. Mas Jesus continua sendo o amor. Porque a reparação de um ato errado, de um pecado, a reparação não se faz simplesmente pela dor, pelo sangue, pela morte. A reparação se faz pelo pedido de desculpas, pelo amor demonstrado e pelas obras de superação. Veja, aí está a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só um pequeno momento, é toda a vida de Jesus que foi salvação. Desde o momento que ele se encarna no seio da Virgem Maria, até depois que ele morre, ressuscita e envia os apóstolos e nos dá os sacramentos e nos deixa a igreja. Tudo isso é obra do amor, tudo isso é obra da salvação. Tudo isso é a grande obra que Jesus deixou para nós e que nós temos a honra de receber como igreja. Olha que coisa bonita, gente. Então não fique numa interpretação ruim da cruz de Cristo, porque não é isso. Isso é uma heresia. Toda meia-verdade teológica se torna uma heresia. Amplie o seu conhecimento, amplie a sua visão da salvação, amplie a sua visão do amor de Jesus e do amor de Deus, para você entender que a salvação foi mais do que aquele momento da cruz. A salvação, ela se faz em toda a vida de Jesus, do começo ao fim, e ela se dá ainda hoje. Eu vou, a partir dessa má interpretação da cruz de Jesus, nós vamos ver no próximo vídeo a próxima heresia. Então, se você gostou, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal. Muito obrigado pelo seu suporte, muito obrigado pela honra de me acompanhar, de poder ter entrado na sua casa. Valeu, Deus te abençoe.